E depois de falar sobre como escolher o óculos ideal, tem uma questão ainda mais importante: cuidar da saúde dos olhos. Afinal, muitas pessoas só procuram um oftalmologista quando percebem alguma dificuldade para enxergar. Mas acompanhar a saúde da visão também é uma forma de prevenção. E para falar sobre os principais cuidados com os olhos, os sinais de alerta e a importância das consultas de rotina, a gente conversa agora com o médico oftalmologista, Dr. Fábio Pimenta. Fábio, seja muito bem-vindo ao Ver Mais, obrigada pela presença. Para começar, de quanto tempo que a gente deveria, ou deve procurar um médico oftalmologista? Boa tarde. Agradeço por me receberem, boa tarde. Como toda situação de saúde, nós devemos estar atentos a todo momento. E o ideal é fazer uma vez ao ano um check-up, ver como está a sua saúde visual, fazer uma atualização do que já se sabe ou descobrir novas situações. Existe muita gente que passa muito tempo sem ir, não sei se acontece no teu consultório, na tua rotina de anos assim, e aí vai perdendo, vai achando que tá tudo bem, é envelhecimento, acontece muito ainda? É o mais frequente, as pessoas vão se adaptando a essa condição. Está um pouquinho difícil, estica o braço, aperta o olho e vai levando a vida. Mas isso com o pessoal a ver com idade, ou tem gente jovem também nessa pessoas condição? Jovens às vezes descobrem quando vai fazer a carteira de motorista ou quando tem alguma dificuldade no trabalho. Mas muitas vezes eles já tinham uma condição que só foi descoberta porque foi obrigado. O ideal, quando nós descobrimos cedo, é tratar quanto antes, para evitar um prejuízo, uma perda definitiva da visão. Você falou no começo ali, de que não tendo nenhum problema, vai de ano em ano. Sim. Quais são os sinais, além dessa visão que tem que aumentar o braço, quais são os sinais que a gente deve procurar antes de dar esse período de um ano? O mais clássico é a parte visual mesmo, então dificuldade para enxergar alguma coisa ao longe, um embaçamento, confusão, mas existem outros sinais. Então, muita sensibilidade à luz, pessoas que têm fotossensibilidade extrema, não conseguem sair no ambiente claro. Olhos vermelhos com muita frequência, coceira muito intensa e algumas outras condições secundárias. Então, doenças sistêmicas podem trazer para os olhos alguma questão. Então, pressão alta pode alterar a qualidade visual, diabetes pode mudar o grau, mudar a condição de visão, são situações que interferem. Ontem nós falamos, inclusive, aqui sobre a esclerose múltipla, do agosto laranja. E aí a profissional que esteve aqui falou sobre isso, que às vezes o oftalmologista que é quem descobre a doença, por conta dessas alterações também. Sim, às vezes as alterações que acontecem nos nervos causam dificuldades para reconhecer cor, para entender o campo visual, e às vezes até movimentos dos olhos, cria um certo estrabismo, um desvio ocular, que é decorrente dessa situação lá do centro de comando causado pela esclerose múltipla. Outra coisa que você falou agora, e foi bem propício para o dia de hoje, que é a coceira. Aqui em Chapecó nós temos um índice de alergias muito grandes por conta de várias condições. O que fazer? Porque a gente estava brincando aqui que tem hora que dá vontade de arrancar os olhos de tanto coceira por conta da floração dos ipês, o que fazer nesses momentos? Coçar os olhos nunca é bom, porque o esfregar ali vai lesar os tecidos, pode machucar e criar uma alteração da superfície. Então, o básico, nossa, está incomodando, o que eu faço? Pega um pano limpo ou uma gaze, água filtrada e cobre o olho, faz uma compressa fria, porque o frio no local diminui a sensibilidade. Então, isso já deixa um alívio. É possível fazer uma higiene dos cílios também, shampoo desses de bebê, faz uma espuminha, fecha os olhos sem apertar e esfrega os cílios, enxágua depois e consultar um profissional, um especialista que pode te indicar um colírio que seja antialérgico ou um lubrificante para recuperar essa superfície que foi machucada. Uma outra coisa que a gente não pode fugir em relação à saúde dos olhos são as telas, Cada vez mais, Quais cuidados? A gente não tem como evitar, mas quais cuidados que a gente deve ter? Hoje em dia é muito frequente, então nós observamos, tanto nas crianças quanto nos adultos, o excesso. E o excesso causa irritação, ardor, embaçamento, aquele olho vermelho, cansaço e dor de cabeça no final do dia. O que a gente pode orientar e solicitar quando for criança é fazer intervalos frequentes. A cada 20 minutos de uso, o ideal é que se faça um intervalo de pelo menos 20 segundos e que a gente olhe para a distância, 20 pés, ou 6 metros. Então, é a regra do 20-20-20. Cada 20 minutos, 20 segundos de descanso, olhando para 20 pés, ou 6 metros. Isso para crianças ou para todos? Todo mundo precisa fazer esse intervalo. Eu trabalho no computador, mas nada que 20 segundos
vão te atrapalhar. É importante para o seu bem-estar. Além desses sintomas né, que você respondeu agora sobre coceira, olhos vermelhos, que condição que pode ficar mais grave, principalmente para a gente cuidar com as nossas crianças? Para crianças, é bastante comum o esforço de foco para perto, principalmente celular, tablet, levar a um desenvolvimento mais precoce ou mais intenso de miopia. Então, o aumento da miopia está muito recorrente hoje em dia. E pode acontecer de excesso de esforço levar a um aumento de desvios que estavam latentes, que são pouco diagnosticados, e nesse momento eles aparecem e aumentam. É uma situação que deve ser atenta ali para os pais. Os olhos ressecados e muito cansados no final do dia, isso é comum? Sim, porque na tela nós piscamos pouco. A atenção requer que nós foquemos mais tempo. O que a pessoa que utiliza uma tela muitas horas pode fazer, além do descanso, é utilizar um lubrificante. O cuidado é, quando for comprar, ter uma indicação, porque na farmácia eles vão te empurrar. Às vezes um medicamento que não é legal, alguma coisa que pode trazer consequências. Sempre procure uma ajuda e escolha o adequado. Quem começou a usar óculos, precisa usar óculos para o resto da vida? Tem uma idade que possam ser feitas as cirurgias, né? Quando a gente fala de óculos e as lentes também, mas muita gente quer se livrar dos óculos, né? Em que fases, né? Em que situações que isso é possível? Óculos é uma situação complexa, porque são vários tipos de alteração. Vamos pensar um global. Existe aquela alteração que começa mais cedo e se desenvolve durante a vida. Teoricamente, começou ali, vai para a vida toda. O que nós podemos fazer é alterar o tipo de correção. Então, uso óculos. Posso usar uma lente de contato? Às vezes, sim. Posso fazer uma cirurgia para liberar do óculos? Depende das condições de superfície, depende da idade. Cirurgia, geralmente, após os seus 18, 20 anos. Usei óculos a minha vida toda, agora tenho catarata, preciso operar. É possível se livrar dos óculos uma vez que vai se operar da catarata. Então, tem vários momentos e várias possibilidades dentro desse mundo que é a refração. Catarata, ela é muito comum, ela ficou mais comum, ela evolui, como é que são, em estatísticas assim, né? A gente ouve falar muito de correção de catarata, ela é relativamente comum? Catarata é super comum porque é o envelhecimento natural do tecido que está dentro do olho, é a lente que chama cristalino. Então, conforme a gente envelhece, esse cristalino vai endurecendo e ficando opaco. É a cirurgia mais realizada no mundo, porque todos têm 2 olhos, todos terão catarata um dia na vida. Algumas vezes as pessoas falam, nunca operei, não preciso, porque ela não se desenvolveu naquela pessoa específica. Mas é mais comum ter a catarata e necessitar em algum momento dessa correção do que não ter. Quais são as outras condições né, a ver com a saúde dos nossos olhos que são comuns e que exigem uma certa atenção? Uma das coisas, lembrando da coceira, é o ceratocone, que é uma alteração da superfície do olho. Ele é mais redondinho, mais curvo, só que aí começa a afunilar, fica como se fosse um monte, assim, um bico. Chama ceratocone. E isso daí vai atrapalhar muito a visão. Mais comum para quem coça muito os olhos, para quem tem alergia. Um pouco mais tarde na vida, lá para os seus 40, 50 anos, pode começar uma doença que chama glaucoma, que é uma alteração do nervo óptico causada pelo aumento da pressão dentro dos olhos. Super grave quando não tratada, não diagnosticada, porque pode levar à cegueira irreversível. E é comum em pessoas descendentes de caucasianos, então é a nossa realidade, a doença macular relacionada à idade. É uma alteração da retina, lá no fundo de olho, que é quem recebe a luz, interpreta e manda para o cérebro a imagem. Ela vai perdendo capacidade de fazer as suas atividades normais, vai juntando radicais livres e isso machuca as células. Uma vez que ela está machucada, não tem como recuperar. Geralmente mais tarde um pouquinho, 50, 60 anos. Por isso que, então, né, o nosso papo lá do comecinho, nossa primeira resposta, uma vez por ano, pelo menos, procurar o médico oftalmologista. Doutor, para a gente encerrar, quais são os 3 hábitos simples que todo mundo pode adotar para cuidar da saúde dos olhos? Diminuir o tempo de tela, fazer intervalos, evitar coçar os olhos e procurar com frequência, pelo menos uma vez ao ano, essa avaliação e esse auxílio. Tá certo. Doutor, muito obrigada por ter vindo.